Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que todo investidor, do iniciante ao mais experiente, já teve ou vai ter em algum momento. A pergunta é simples, direta e inquietante. Faz sentido fazer uma análise fundamentalista de ações, se depois que eu compro, nada garante que a empresa vai continuar entregando os mesmos resultados? E mais, e se justamente no dia em que eu compro a ação, a empresa mudar de controlador, fizer uma reestruturação errada, ou simplesmente começar a dar prejuízo de forma consistente? Nesse vídeo eu quero conversar sério sobre isso, mostrar por que a análise fundamentalista faz sentido, onde ela erra, quando ela acerta, e como você pode usar esse método sem cair em armadilhas. Antes de começar, é importante entender o papel da análise fundamentalista. Ela não é uma bola de cristal. A análise fundamentalista serve para reduzir incertezas, para transformar dúvidas em probabilidades. Quando você analisa balanços, fluxo de caixa, margens, governança, vantagem competitiva e o setor em que a empresa atua, você está construindo uma base para tomar decisões mais racionais. Isso é diferente de prometer que você vai acertar sempre. Nenhuma análise elimina o risco de eventos inesperados. Mas uma análise bem feita aumenta significativamente as chances de você escolher um negócio com maior probabilidade de sucesso no longo prazo. Agora pense assim: se a análise fosse perfeita e pudesse prever com certeza o futuro, investir seria como seguir uma receita de bolo. Coloca tudo no forno e aguarda o resultado. Mas o mercado não funciona assim. A análise fundamentalista é como olhar o mapa e o painel do carro antes de entrar na estrada. Você confere o nível de combustível, o estado dos pneus, observa a previsão do tempo e decide se vale a pena seguir viagem. Mesmo assim, tempestades e imprevistos ainda podem acontecer. O objetivo da análise é limitar os riscos conhecidos e criar um plano para lidar com os imprevistos. Quero dar um exemplo que talvez você já conheça. Teve uma empresa que, no seu IPO, foi tratada como a grande promessa do setor, com estimativas de crescimento muito otimistas, baseadas em reservas ou em uma narrativa de mercado. Acontece que parte dessas expectativas não se confirmou. As reservas não existiam na magnitude esperada e a execução falhou. O resultado foi que muitos investidores perderam praticamente todo o capital investido. Esse tipo de caso nos lembra que quando a análise se apoia excessivamente em expectativas futuras, sem evidências robustas de geração de caixa, o risco aumenta muito. Também tivemos casos em que empresas tradicionais, que por anos entregaram resultados e tinham posição relevante no mercado, sofreram problemas inesperados relacionados à governança ou contabilidade. Em outras palavras, até empresas que aparentemente são sólidas podem esconder riscos que a análise convencional não captou a tempo. Por isso, a análise fundamentalista tem limites claros. Ela é uma ferramenta poderosa, mas não é infalível. Mas antes que você ache que eu estou dizendo para desistir de estudar empresas e analisar balanços, calma. A análise fundamentalista continua sendo a melhor ferramenta que temos para entender um negócio. O que diferencia quem perde muito de quem ganha com a análise é a forma como ela é aplicada. Investidores bem-sucedidos usam a análise não apenas no momento da compra, mas como um processo contínuo. Eles monitoram os resultados trimestrais, leem fatos relevantes, avaliam mudanças na gestão e ajustam posições quando os fundamentos mudam. Antes de seguir, um pedido rápido. Se você está achando esse conteúdo útil, inscreve no canal, deixa o like e compartilha este vídeo com alguém que também esteja começando a investir. Agora vamos olhar para casos reais, onde a análise fundamentalista parecia apontar para investimentos promissores, e mesmo assim, as empresas acabaram deteriorando de forma rápida ou inesperada. Esses exemplos ajudam a entender quais sinais ignorados ou mudanças no ambiente podem transformar uma boa análise em uma armadilha. O primeiro exemplo é o caso da OGES. No lançamento e nos primeiros anos, a empresa era vendida como uma grande promessa no setor de óleo e gás. Havia estimativas de reservas e projeções de produção que sustentavam valuations muito elevados. O problema foi que grande parte do valuation estava apoiada em expectativas de descobertas e em projeções de produção futuras, e não em geração de caixa já comprovada. Quando as reservas não se confirmaram na escala esperada e a execução enfrentou problemas, os números simplesmente não sustentaram a narrativa. O que esse caso ensina é que confiar demais em expectativas futuras, sem evidências robustas
e sem testes de sensibilidade, é perigoso. Em termos práticos, é importante verificar se a empresa já está de fato transformando suas promessas em fluxo de caixa operacional e se as estimativas críticas têm bases independentes e auditáveis. Outro caso marcante é o da Oi. Essa é uma história de escala e fragilidade financeira ao mesmo tempo. A Oi tinha presença massiva no mercado de telecomunicações, mas acumulou dívidas gigantescas e mostrou problemas de governança e execução. A dinâmica do setor, com necessidade contínua de investimentos e competição intensa, exigia disciplina financeira que a empresa não demonstrou. Para quem faz análise fundamentalista, fica a lição de que modelo de negócio grande e relevante não garante perenidade se a estrutura de capital é insustentável e se a gestão não entrega disciplina. Investir em empresas com alavancagem elevada requer atenção redobrada a covenants, maturidades de dívida e capacidade de gerar caixa em cenários adversos. O caso da Eternit é um alerta sobre risco regulatório. Por décadas, a empresa lucrava com produtos que dependiam do uso de um insumo, que, ao longo do tempo, passou a ser considerado extremamente nocivo e foi proibido ou restringido em muitos mercados. Mudanças legais e decisões judiciais transformaram o core business da empresa em algo vulnerável. Aqui a lição é clara. Alguns riscos não aparecem claramente nas planilhas, mas são críticos. Setores expostos a mudanças regulatórias, proibições ou restrições de uso, devem ser avaliados com cuidado extra. Pergunte sempre qual é a probabilidade de mudança regulatória e como isso afetaria a demanda e a viabilidade operacional. Por fim, um exemplo que abalou muitos investidores mais recentemente foi o caso de uma grande varejista que apresentou inconsistências contábeis importantes. Quando irregularidades contábeis chegam ao conhecimento do mercado, a confiança some rapidamente. A contabilidade e a transparência são pilares fundamentais para a análise. Sinais de alerta que poderiam ser observados antes incluem mudanças frequentes de auditoria, explicações pouco claras para itens não recorrentes, aumento desproporcional de contas a receber ou estoque sem justificativa clara, e transações com partes relacionadas que não são bem explicadas. Esses sinais não garantem que uma fraude exista, mas pedem uma investigação mais profunda e cautela antes de comprometer capital. Em todos esses casos, há padrões semelhantes que podemos resumir. Primeiro, narrativas bonitas vendem bem, mas precisam ser validadas por geração de caixa concreta e por evidências independentes. Segundo, dívida elevada e falta de disciplina financeira são riscos silenciosos que corroem empresas aparentemente sólidas. Terceiro, governança fraca e pouca transparência abrem espaço para surpresas graves que a análise superficial não captura. Quarto, exposição regulatória ou tecnológica pode tornar um modelo de negócio obsoleto de forma rápida. Para transformar esses aprendizados em ações práticas, é útil definir sinais de acompanhamento depois da compra. Observe variações significativas no fluxo de caixa operacional, mudanças na composição do endividamento, substituição abrupta de auditores, alterações não explicadas na política contábil e movimentações incomuns de executivos ou controladores. Se qualquer um desses sinais aparecer, revise sua tese de investimento com urgência. Agora vamos virar a página e olhar para o outro lado da moeda. Quero mostrar exemplos de empresas que, mesmo enfrentando crises e ciclos ruins, mantiveram fundamentos sólidos e entregaram valor consistente ao longo do tempo. Esses exemplos ajudam a entender por que a análise fundamentalista, quando bem aplicada, funciona melhor no horizonte longo e como identificar características que merecem confiança. O primeiro exemplo é um grande banco privado brasileiro que muitos investidores conhecem bem. Esse banco construiu ao longo de décadas uma cultura de gestão de risco, uma base de clientes ampla e diversificada e uma disciplina na concessão de crédito que faz diferença nos ciclos econômicos. Em momentos de crise, a participação em diferentes linhas de negócio e a capacidade de provisionar perdas de forma conservadora permitiram que a instituição atravessasse períodos difíceis sem colapsar. Para o investidor, isso significa que o banco não depende de uma única fonte de receita e tem processos maduros para avaliar risco de crédito e capital. Esses são atributos que a análise fundamentalista consegue identificar e que tornam a tese de investimento mais confiável. O segundo exemplo é uma companhia do setor de bebidas, com marcas extremamente fortes e presença consolidada no mercado. O ponto central aqui
é a previsibilidade do fluxo de caixa. Produtos de consumo diário têm demanda recorrente, o que torna a geração de caixa menos volátil. Além disso, a empresa sempre mostrou disciplina operacional, forte poder de negociação com distribuidores e investimento consistente em marcas. Isso criou uma vantagem competitiva, que se traduz em margens estáveis e capacidade de pagar dividendos ao acionista. A análise fundamentalista, ao reconhecer essas qualidades, sinalizou corretamente que o negócio tinha mais chance de prosperar do que muitas alternativas. O terceiro exemplo é uma empresa industrial que investiu em tecnologia, internacionalização e inovação contínua. Essa companhia soube diversificar produtos e mercados, diminuindo a dependência de qualquer economia local. Além disso, a família fundadora manteve alinhamento com a gestão profissional, implementando processos de governança que facilitaram decisões estratégicas e reinvestimentos inteligentes. A consequência foi crescimento consistente, melhoria de margens e valorização para o acionista. A análise fundamentalista, ao identificar reinvestimento de lucros em CAPEX com retorno, percebeu uma história de crescimento sustentável. O que esses casos têm em comum, e que você deve procurar, são sinais bastante práticos. Primeiro, a previsibilidade da geração de caixa. Se a empresa entrega caixa recorrente, a análise tem uma base mais robusta. Segundo, disciplina de capital e gestão profissional. Empresas que controlam CAPEX, endividamento e política de dividendos tendem a resistir melhor a choques. Terceiro, vantagem competitiva clara. Marcas fortes, tecnologia proprietária, eficiência logística e canais de distribuição exclusivos criam uma proteção contra a competição. Quarto, histórico de governança e transparência. Relatórios claros, auditorias consistentes e conselho atuante reduzem a chance de surpresas negativas. Esses exemplos não significam que empresas resilientes são imunes a problemas. Significa apenas que, estatisticamente, elas têm mais probabilidade de atravessar crises e retornar ao crescimento. Por isso, para quem aplica a análise fundamentalista, o horizonte de tempo faz toda a diferença. O investidor que entende e aceita que compras bem fundamentadas podem exigir paciência costuma ser recompensado. E por último, mesmo para essas empresas, o monitoramento contínuo é obrigatório. Resultados trimestrais, mudanças na gestão, movimentações no endividamento e sinais de perda de vantagem competitiva são dados que você deve acompanhar e que podem justificar uma revisão da sua tese de investimento. Agora vamos direto ao core do que importa para você na prática. Nesta parte, eu faço o comparativo objetivo entre os padrões que fazem a análise fundamentalista acertar mais vezes e os sinais que costumam levar ao fracasso. Em seguida, eu transformo isso em um checklist prático e aplicável, que você pode usar antes de comprar e também para acompanhar suas posições depois da compra. Se você quer ter uma rotina mais disciplinada e reduzir surpresas, preste atenção nas recomendações abaixo. Comparativo objetivo entre onde a análise costuma acertar e onde costuma falhar. Modelo de negócio. Empresas em que a análise costuma acertar têm modelos simples e previsíveis, como consumo recorrente, serviços financeiros bem diversificados ou indústrias com contratos de longo prazo. Isso facilita projetar fluxos de caixa e estimar riscos. Empresas que entregam surpresas frequentemente têm modelos dependentes de execução complexa, projetos únicos ou promessas de crescimento basadas em hipóteses não testadas, histórico de resultados e qualidade dos lucros. Empresas que acertam mostram lucros consistentes, geração de caixa operacional alinhada com o lucro contábil e pouca necessidade de ajustes contábeis extraordinários. Empresas que falham frequentemente exibem lucros voláteis, crescimento apoiado em provisões reversíveis ou ganhos não recorrentes que explicam o desempenho. Governança e transparência. Alta qualidade de governança reduz a chance de surpresas. Conselhos independentes, auditorias estáveis, políticas claras e histórico de divulgação correta são sinais de que a empresa age profissionalmente. Falhas de governança, trocas constantes de auditores, transações com partes relacionadas não explicadas e falta de clareza nas explicações ao mercado são bandeiras vermelhas. Estrutura de capital. Empresas resilientes controlam dívida, têm maturidades bem espalhadas e geram caixa suficiente para cobrir necessidades operacionais e financeiras. Empresas problemáticas costumam ter alavancagem excessiva,
refinanciamentos constantes e dependência de mercado de crédito favorável. Exposição a riscos externos. Setores com alta probabilidade de mudanças regulatórias, risco tecnológico elevado ou dependência de commodities são mais vulneráveis. Empresas vencedoras são aquelas que reduziram a exposição a choques externos, diversificaram mercados ou criaram vantagens que não dependem apenas de um preço de commodity. Execução e cultura. A execução consistente ao longo do tempo e uma cultura orientada para resultados com disciplina financeira são cruciais. Casos de fracasso muitas vezes mostram promessas de crescimento sem capacidade operacional para entregar. Checklist prático antes de comprar uma ação. Use este checklist como um roteiro mental antes de comprometer capital. Não é uma fórmula mágica, mas é um filtro que separa empresas com probabilidade maior de sucesso das que escondem riscos. Entendimento do negócio. Você consegue explicar em 2 frases como a empresa ganha dinheiro? Se não, repense a tese. Geração de caixa. Nos últimos 5 anos, a empresa gerou caixa operacional de forma consistente? Verifique margem operacional e fluxo de caixa livre. Qualidade do lucro. Há diferenças grandes e persistentes entre lucro contábil e fluxo de caixa operacional? Ganhos recorrentes contam mais do que itens não recorrentes. Dívida e alavancagem. Qual é a razão dívida líquida sobre EBITDA? E como ela se compara ao setor? A empresa tem vencimentos concentrados nos próximos anos? Existe risco de rollover? Governança. Quem são os controladores? E qual o histórico deles? O conselho tem membros independentes? Há histórico de conflitos com minoritários? Trocas de auditoria recentes exigem investigação. Transparência contábil. Os relatórios são claros? Há notas explicativas detalhadas? Há eventos ou provisões que não foram bem justificados? MOAT ou vantagem competitiva? A empresa tem marca, tecnologia, escala, custo de distribuição ou rede que dificulta a entrada de concorrentes? Quanto tempo essa vantagem pode durar? Sensibilidade a variáveis externas. Quão dependente é a empresa do preço de uma commodity, de uma legislação ou de uma única grande cliente? Avalie cenários adversos. Valuation racional. Os múltiplos estão em linha com o histórico e com o setor? Mesmo que a empresa seja boa, você está pagando um preço que justifica os riscos? Tese de investimento e pontos de corte. Escreva sua tese em poucas linhas e defina gatilhos que fariam você vender. Se não houver gatilhos claros, a posição tende a virar apego emocional. Checklist prático de acompanhamento após a compra. A análise não termina na compra. Ter um plano de acompanhamento reduz o risco de ser pego de surpresa. Relatórios trimestrais. Leia demonstrativos e Management Discussion and Analysis. Compare com sua tese inicial. Fluxo de caixa operacional. Monitore mudanças significativas no fluxo de caixa operacional versus lucro, endividamento e vencimentos. Acompanhe a evolução da dívida, covenants e futuras necessidades de capital. Mudanças em auditoria e governança. Qualquer substituição de auditoria, renúncia de conselheiros ou trocas abruptas na diretoria merecem análise imediata. Sinais operacionais. Atenção a aumento elevado de estoque, queda de margens, churn de clientes ou perda de contratos importantes. Eventos extraordinários. Fique ligado em fatos relevantes, notícias de mercado e relatórios de analistas independentes, gestão de risco e tamanho de posição. Nunca invista mais do que você pode perder e nunca concentre toda a sua carteira em uma única tese. Algumas práticas úteis. Diversificação razoável. Ter entre 10 e 20 posições bem analisadas geralmente dilui risco específico, sem sacrificar retorno potencial. Tamanho de posição por convicção. Alinhe o tamanho de cada posição à sua convicção e ao risco percebido. Menos convicção, menor posição. Stop mental e não emocional. Defina limites e gatilhos de revisão, não necessariamente ordens automáticas, e cumpra o plano racionalmente. Alocação por cenário. Considere alocar parte do capital em ativos menos correlacionados para proteger contra choques sistêmicos. Sinais de alerta que exigem ação imediata. Rompimento consistente da geração de caixa em relação ao esperado. Descoberta de inconsistências contábeis. Auditorias que levantam ressalvas ou investigações. Aumento súbito e não explicado de endividamento. Mudança no core business ou venda de ativos essenciais, que fragilizam a geração de caixa.
decisões de gestão que contradizem a tese de investimento sem justificativa plausível. Agora que chegou até aqui, vou entregar para você um plano de ação claro e aplicável, com passos diretos que você pode começar a usar a partir de hoje. Vou incluir um modelo simples de como documentar a sua tese de investimento, uma rotina de acompanhamento, gatilhos de venda práticos e recomendações sobre tamanho de posição. Tudo em linguagem direta, pronta para ser lida. Primeiro, o plano de ação antes de comprar uma ação. Faça isto sempre, sem exceção. Primeiro, escreva em, no máximo, 2 frases como a empresa ganha dinheiro e por que isso é relevante para você. Segundo, cheque os 3 números fundamentais que mais importam para sua tese. Fluxo de caixa operacional dos últimos 5 anos, dívida líquida sobre EBITDA e margem operacional média. Terceiro, valide governança. Quem controla, houve problemas recentes com auditoria ou provisões contábeis. Existem conflitos de interesses com partes relacionadas. Quarto, avalie o valuation de forma racional, perguntando se o preço atual embute expectativas otimistas demais. Quinto, identifique os riscos principais que derrubariam sua tese. Por exemplo, risco regulatório, dependência de uma commodity ou concentração de receita em um único cliente. Se você não consegue responder todas essas etapas de forma objetiva, não compre. Agora, como documentar a sua tese? Use um arquivo simples, pode ser um bloco de notas ou uma planilha, com pelo menos estas colunas: nome da empresa, ticker, data de compra, preço entrada, tese em 2 frases, riscos principais listados, gatilhos de venda e tamanho da posição percentualmente da carteira. Exemplo de tese em 2 frases: empresa X tem vantagem competitiva em distribuição no mercado nacional e gera fluxo de caixa consistente com margens estáveis. Riscos principais: mudança regulatória que proíba o uso do insumo ICURS e aumento repentino da alavancagem. Gatilhos de venda: queda de 30% na geração de caixa operacional em relação ao trimestre anterior, mudança de auditoria com ressalva ou anúncio de operação que desmonte o core business. Rotina de acompanhamento: estabeleça 3 camadas de monitoramento. A primeira camada é diária e simples: notícias e fatos relevantes sobre as empresas da sua carteira. Basta dedicar alguns minutos por dia para verificar alertas do site da bolsa, comunicados ao mercado e manchetes confiáveis. A segunda camada é mensal. Revise números operacionais que tenham sido divulgados. Acompanhe relatórios de analistas que você confia e cheque o comportamento do caixa e da dívida. A terceira camada é trimestral. Leia na íntegra o balanço trimestral. Compare os dados com a sua tese e atualize a planilha. Em cada revisão trimestral, marque com sim ou não se a tese se mantém. Se a resposta for não, coloque a ação em observação até você decidir vender ou ajustar a tese. Gatilhos de venda claros. Antes de comprar, defina pelo menos 2 gatilhos objetivos que fariam você vender. Pode ser um gatilho financeiro, por exemplo, dívida líquida sobre EBITDA, que ultrapasse um limite que você considera insustentável. Pode ser um gatilho de governança, por exemplo, investigação regulatória significativa ou mudanças contábeis não justificadas. Pode ser um gatilho operacional, por exemplo, perda de clientes relevantes ou queda persistente de margem. Evite vender apenas por oscilações de preço curto prazo. Vender por pânico normalmente prejudica o retorno. Use gatilhos que mudem a tese, não gatilhos que expliquem ruído de mercado, tamanho de posição e diversificação. Uma estrutura prática é alocar capital por convicção. Para posições de alta convicção, você pode considerar entre 6% e 10% da carteira por posição. Para posições de média convicção, entre 2% e 5%. Evite concentrar mais do que 20% a 25% da carteira em um único setor ou em uma única tese. Uma carteira com 10 a 20 posições bem escolhidas tende a diluir riscos específicos sem impedir ganhos relevantes. Lembre-se que diversificação excessiva, sem qualidade analítica, transforma sua carteira em uma média do mercado. Então, cada posição deve passar pelo checklist. Como reagir diante de sinais de alerta? Se aparecerem sinais como queda abrupta do fluxo de caixa operacional, ressalva de auditoria, saída de executivos-chave sem justificativa ou aumento súbito de endividamento, não entre em pânico. Pare de comprar, revise sua tese e execute os gatilhos que você definiu.
Se a tese principal foi invalidada, venda com disciplina. Se a tese ainda estiver válida, mas com deterioração temporária, reduza a posição parcialmente e acompanhe de perto. Em casos extremos, como evidência de fraude contábil ou mudança do core business, que destrói a geração de caixa, venda rapidamente e siga para a próxima oportunidade. Exemplos rápidos para ilustrar como aplicar o processo. No caso da OGX, o gatilho que teria protegido muitos investidores seria a exigência de geração de caixa comprovada frente às promessas de reservas e a verificação de auditorias independentes sobre as estimativas. No caso da Oi, um gatilho útil teria sido limitar exposição a empresas com alavancagem elevada e exigir clareza sobre maturidades de dívida e planos de rolagem. No caso da Eternit, o fator de risco regulatório deveria ter recebido peso maior na decisão de compra, e esse risco deveria ter reduzido o tamanho da posição. No caso de inconsistências contábeis, como as observadas em outros episódios, um gatilho de venda imediato diante de ressalvas de auditoria seria razoável. Dicas práticas finais para manter disciplina emocional. Primeiro, escreva a tese e leia antes de cada compra. Segundo, defina regras simples e siga-as. Terceiro, documentação é sua melhor amiga. Se a notícia for emocionalmente carregada, releia sua tese e os gatilhos. Quarto, converse com outros investidores e discuta contrapartidas. Trocar ideias ajuda a perceber pontos que você pode estar ignorando. E quinto, aceite que perdas vão acontecer. O objetivo é que as perdas sejam o menor possível e que os acertos, ao longo do tempo, paguem por elas. Para terminar, um resumo curto com os pontos que você deve levar na prática. A análise fundamentalista faz sentido, porque reduz incertezas e aumenta a probabilidade de sucesso, mas não garante nada. Use um checklist antes de comprar. Documente sua tese em 2 frases e defina gatilhos de venda. Monitore diariamente as notícias, mensalmente indicadores operacionais e trimestralmente os balanços. Defina tamanho de posição por convicção e diversifique para diluir risco específico. E por fim, mantenha disciplina para executar gatilhos quando a tese mudar. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal, deixe o like e comente qual dos pontos deste roteiro você vai implementar primeiro. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais exemplos práticos e ferramentas para melhorar a sua análise e a gestão da sua carteira.